Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Crime e putaria. Eu não poderia ter escolhido nome pior. Ainda bem que eu não tenho filhos. Mas bom, eu digo isso para revelar duas coisas que estão, não vou dizer atreladas ao ser humano, porque não é todo mundo que comete crime e nem todo mundo que diz viver da putaria realmente vive, certo? Ou pratica. Mas o que eu quero dizer é quanto da indignação, digamos assim, que se gera a putaria, né, o sexo, a promiscuidade, e não o crime, a violência e tudo mais. Por exemplo, a gente não, né? Mas, por exemplo, os militares censuraram cenas do Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, onde o protagonista corre pelado, colocando uma bolinha no bumbum dele. Eu falei putaria, tô falando bumbum. No bumbum do protagonista, para cobrir essa indecência, certo? A nudez dele. Mas ele cometer seus crimes, ele ser torturado, passou livre, certo? Isso entre outros filmes, até o Rambo. E para quem acha que na época do Rambo a censura não estava ativa, é da mesma época de Papai Noel, velho Batuta, que esse velho Batuta é a substituição de filho da puta, por causa da censura. Ela tinha uns filtros esquisitos, diga-se de passagem. Mas isso é para dar um exemplo. Outro exemplo recente, e eu acho que é bem curioso, e aí eu vou complementar com uma história minha. Assim, uma mulher levou o filho e o enteado para uma praia de nudismo. E todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas causou um certo burburinho. E gente chamando elas de impropérios, de devassa para baixo, né? E aí é uma questão interessante, que a gente pensa, não se sabem, por exemplo, a diferença de uma nudez, da exposição do corpo nu, para pornografia, digamos assim, para algo voltado ao excitamento. Numa praia de nudismo, provavelmente você vai ver casais de aposentados, e a menos que tenha alguém com uma atração por essa gente, por esse tipo de pessoa nessa faixa de idade, eu duvido que haja alguma excitação. E se houver excitação, no caso do homem, né, que fica evidente, ele tem que ir para a água até o pênis baixar, até a ereção acabar, por exemplo. E isso é muito comum, por exemplo, em escolas, né? Isso já aconteceu principalmente comigo. Eu mostrei para uma turma estátuas da Grécia Antiga, algumas nuas, e eles repararam que elas estavam peladas. E fizeram comentários, brincadeira, coisas de adolescentes, de crianças. Mas também, contudo,
Contudo, nisso daí a gente explica o por aí vai, contextualiza, mas também isso acontece com adultos, né? Por exemplo, na área médica, onde os alunos têm receio de dizer pênis e vagina, ou ânus, por exemplo, seriam futuros profissionais da saúde ficando, como se diz, constrangidos em dizer o nome de partes do corpo. É claro que você não vai dizer, não vai querer ter um pediatra dizendo, olha, o senhor o seu problema é o seu... Entendeu? Obviamente isso, mas tem-se uma sensibilidade, é claro. Ele, além de estudar, ele faz uma residência para isso. Certo? Para manter as coisas calmas, em ordem, digamos assim. E isso é um exemplo. As pessoas não distinguem nudez de pornografia, por exemplo. Elas também não têm essa capacidade de fazer uma qualificação. É claro que isso não seria um salvo-conduto para, por exemplo, uma pessoa poder andar pelada por aí, alegando que não, ela só está nua. Obviamente não, mas é algo diferente de algo que é voltado para a sexualidade, entendeu? Algo que é feito para produzir excitação. E aonde e nessa falta de limites é onde se encontra essa falta de conhecimento, melhor dizendo, dos limites, é onde se encontra a proibição, por exemplo, de qualquer tipo de nudez, ou então, por exemplo, o oposto é que não se vê durante o crime, durante a violência. Por exemplo, quando há um ato de violência enorme, as pessoas querem saber os detalhes. Por exemplo, um psiquiatra recomenda, quando houver suicídios, por exemplo, de comunicar que houve tal pessoa, dar informações bem genéricas. Houve fulano morreu de morte auto-infligida aos 28 anos, por exemplo. 27, ele foi pro 27. Pegar músico. E não dizer a causa. Entendeu? Mas não, as pessoas querem saber até a cor que ficou do laço da pessoa, por exemplo. É por isso que se tem o GOG. E eu não tô falando mal, mas é porque de gente brigando, de gente sendo executada. Recentemente eu vi alguém, os mexicanos, despelando o rosto de alguém tão bem que dava pra vestir a cabeça da pessoa. E isso é amplamente aceito, claro. Obviamente, se você botar pelas pessoas. Se você botar no YouTube, obviamente vai cair restrição, mas em outras
Plataformas como Dailymotion, Vimeo só vai ter o aviso de mais 18. Certo? Além de ter sites próprios para isso. E aonde eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos uma aceitação do crime. Para quem não viveu isso, o caso Isabella Nardoni, quando teve reconstituição, eles montaram, a polícia militar montou uma arquibancada no outro lado da rua, né, do prédio de onde ela foi jogada, para o pessoal. As pessoas e uma multidão foi lá ver a reconstituição do crime, um assassinato de uma menina de 6 anos. É claro que eu não estou dizendo que eles estavam achando bonito, coisa e tal, mas é pelo o fascínio que isso causa. Teve a indignidade, teve gente, eu lembro quando teve o julgamento em 2010, que se tivesse lá ia condenar, por aí vai. Mas o que importa é que simplesmente as pessoas ficaram até de madrugada. Teve gente que entrevistada dizia que veio de Belém para São Paulo ouvir o resultado do julgamento. E eles só deram a sentença. O culpado vai ficar 20 tantos anos. E hoje a gente vê também, no caso da Suzane von Richthofen, os promotores apareceram a exaustão. No caso do casal Nardoni menor o Francisco Sembranelli também. Eu lembro até o nome promotor. Mas é isso, o crime parece que fascina, é mais aceitável. Parece que tem a ver um pouco com a nossa curiosidade com a morte. Contudo, isso já não é antigo. No manifesto Playboy, Woody Hefner, infelizmente não lembro que ano, acho que era 63, ele diz isso, que o crime era mais aceito que a morte não. Ele falou que o crime era mais aceito do que o sexo. E, bom, é o que a gente vê. Isso vai ficando pior conforme as pessoas vão se tornando menos e menos instruídas. Vai mudar? Bom, eu acho que não. Obrigado.